Beleza, começamos então. Vamos lá para a aula de hoje. O que acontece, pessoas? Novamente, né, ontem eu já entrei online com vocês para explicar um pouco sobre como é que está sendo o processo do PAS, e até agora nenhuma informação. Também, antes de entrar aqui ao vivo, eu entrei, procurei notícias sobre o PAS, aquele rolê que eu já tinha falado também antes, né? Que provavelmente, enquanto durar esse período de lockdown, né, não tem como ter a prova do PAS. Se não me engano, são 15 dias de lockdown, que está pelo menos publicado no decreto, né? Óbvio que pode ser prorrogado, né? Ou pode ser anulado a qualquer momento, mas a princípio esse é o prazo que a gente está seguindo, tá bom? Então, o que acontece, pessoas? Hoje, eu já meio que, né, como as coisas foram prorrogando e tudo mais, eu meio que já consegui terminar aquilo que eu queria falar com vocês em relação a conteúdo e dicas de prova, né? Pelo menos relacionado às matérias específicas de filosofia, sociologia e artes, né? Já foi, professor, vai até o dia 22. Desculpa, ok? Pode repetir aí, Giovana? Vai até o dia... A questão do lockdown, professor. Isso, do decreto, né? Isso. Então aí tem que esperar, né? Provavelmente então, até o dia 22 aí vai ficar nesse período de indecisão, né? Se bem que o Ibanez é aquela coisa, né? A gente, pode esperar qualquer coisa, né? Inclusive é o cara que fala que vai fazer um lockdown pesado, 2 dias depois libera as escolas privadas a funcionarem, né? Enfim, a gente tem que... Espere apenas o inesperado, né? Então, o que acontece? Hoje eu queria fazer uma aula um pouquinho diferente, queria falar um pouco da minha experiência para vocês, né? Eu sei que não tenho lá essas coisas todas para falar, mas eu acredito que qualquer tipo de experiência seja válida para vocês, tá? E dar algumas dicas que eu acho extremamente importantes na hora de fazer a prova. Eu vou falar a prova do PAS, mas eu posso estender sem problema nenhum as dicas que eu vou dar aqui, você pode utilizá-las em qualquer prova, né? Principalmente se for as provas do CESP, né? Eu já falei para vocês, eu sou professor de cursinho pré-vestibular, né? Desde 2015, né? Então tem 6 anos, né? Que eu já estou aí em contato com as provas do CESP, né? E antes mesmo disso, obviamente, né? Porque eu também ingressei na UNB através do vestibular, né? Só para contar um pouquinho da minha história para vocês, também já fica um pouco de mensagem motivacional, mas, cara, eu demorei 2 anos para passar na UNB, né? 2 anos para passar para filosofia, né? Na verdade, o que rola, né? No começo eu não queria filosofia, eu queria comunicação social, sempre gostei dessas coisas de criatividade, mídia e tudo mais. Só que aí eu fiz a prova do vestibular, na época o PAS tinha acabado de começar, né? Então, para quem aí sabe quando o PAS começou, já vai saber a minha idade, né? Eu só aparento ser jovem, mas eu não sou, né? E minha alma ainda é alma de velho ainda, né? Eu tenho uma alma de 70 anos de idade que já acorda reclamando, né? E eu fiz o vestibular na época e fiquei na redação, né? Reprovei na redação, fiquei puto, né? Naquela época a redação era apenas eliminatória, então eu tinha conseguido nota, não passei, não entrei, e aí eu fiquei puto, fui fazer direito na Católica, né? Eu tava lá, não sei o quê, porque eu tava puto com a NB, não sei o quê. Até que eu, assim, o que acontece? Eu não me sentia bem fazendo direito. Não sei quem aí quer fazer direito e tudo mais, mas eu achava direito muito chato, né? E olha que eu fiz filosofia depois, né? As coisas que eu cheguei a ler, né? Mas eu achava o direito muito chato, e a parte do direito que eu mais me interessei foram as matérias introdutórias que eu fiz lá na Católica, que era basicamente matérias de filosofia, né? Introdução ao direito, não sei o quê, enfim, teorias do direito, essas coisas que são as matérias introdutórias, que é basicamente filosofia. Eu comecei a me apaixonar por filosofia e tudo mais, e eu decidi, então, mudar e sair do direito e ir para a filosofia, porque era isso que eu queria fazer. Não estava pensando em mercado de trabalho, não estava pensando em,
sei lá, cara, como é que eu vou ganhar vida? Eu só tava querendo fazer aquilo que eu tava afim de fazer, até mesmo porque na época eu tinha um emprego e eu não dependia necessariamente da minha faculdade, né? Então me dava essa certa liberdade, vamos dizer assim. E aí, cara, eu tinha filosofia na Católica, né? Mas era 500 conto, mano. Eu não queria pagar para fazer filosofia, sendo que eu já tinha nota para fazer filosofia na UNB. E nesse ano, né, que foi 2013, tinha acabado de começar um curso de filosofia noturno, né, lá na UNB. Então daria para eu trabalhar e estudar, né? E tudo mais, fazer filosofia. Já tinha nota, aí eu tranquei direito na Católica, comecei a estudar por conta própria, relembrar o conteúdo, fiz 1 milhão de redações, né? Eu entreguei redação para todos os meus amigos para corrigir, para fazer essas coisas que eu não queria, né? Correr o risco de novo. E consegui entrar, consegui ingressar. Então, o meu processo de ingresso na UNB foi bastante lento. Aí você fala o seguinte, nossa, professor, isso daí tudo demorou 2 anos para você conseguir entrar na UNB? Cara, mas eu vou te falar um negócio, não me arrependo nem um pouco. E outra, tem muita coisa que é falado para a gente, né, que a gente precisa sair do ensino médio, já entrar na UNB, ou já tá, né, não perder muito tempo. Isso, na verdade, ele é muito relativo, viu, pessoas? O que acontece? Eu me sentia mal pra caramba por estar 2 anos sem fazer nada, enquanto meus amigos estavam, né, passando na universidade, fazendo as coisas, começando a trabalhar, estudando para concurso, e eu vagabundando, né, praticamente, né? Só que o que acontece? Depois desse período, depois que eu comecei a estudar mesmo filosofia e decidi que era isso que eu queria fazer, eu vi que muitos amigos meus que já no começo começaram a entrar, né, de início no terceiro ano e tudo mais, começaram a migrar de um curso para outro, né? O que eu percebi então que é muito normal. Quando a gente termina o terceiro ano, a gente não sabe o que a gente vai fazer da vida. Então, eu quero que vocês se acalmem, fiquem tranquilos, porque não achem que essa decisão que vocês colocarem agora no país vai ser o rumo final da vida de vocês, porque não é. O interessante da UNB é que quando você ingressa nela, né, você tem a possibilidade de fazer inúmeras matérias apenas como ouvinte, né? Então, é interessante, porque tem muita gente, muitos amigos meus que entraram na UNB, mudaram de curso dentro da própria UNB, né? Assim, perderam um pouco o fluxo, né? Perderam alguns tempos ali do curso e tudo mais, mas para eles foi melhor, foi mais significativo. Então, é a dica que eu dou para vocês, é um processo, tá bom? É um processo também de descobrimento, a gente não é obrigado também a saber tudo e já tomar sempre as melhores decisões. Então se acalma, também não tem, não consegui nota no PAS, professor, e agora é o fim do mundo? Não, meus jovens. Sempre tem outras possibilidades, outras questões. O importante é vocês fazerem aquilo que de fato, né, faz sentido para vocês. Né? Eu vou ser bem sincero, hoje eu não acredito que eu entrei na UNB em 2013, estamos em 2021, tem 8 anos isso, né? Cara, há 8 anos atrás foram uma das melhores decisões que eu fiz. Eu saí de Direito, que é um curso relativamente renomado, né? Que tem mercado, né? Pouco, mas tem, né? Mais do que filosofia. E mesmo assim eu me sinto muito melhor fazendo isso que eu faço, né? Enfim, né? E isso é de cada um. Tranquilo? Quais são as dicas? Essa é a parte motivacional, né? Que eu gostaria de falar, aquele negócio. Quais são as dicas? Eu queria só colocar aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Aí, já daqui a pouco tá rolando o barulho da pisadinha aqui, viu? A sorte de vocês é que eu não dou aula para vocês sexta-feira. Que isso aqui, sexta-feira, velho. Gente, antes de mais nada, já estão vendo aí o slide, né? Já compartilhei com vocês. Eu queria mostrar para vocês aí no Drive o conteúdo que já está lá, tá? Quem tiver acesso aí já ao Drive, eu vou só fazer aqui rapidinho o caminho, né? Que vocês vão fazer. Tá? Enem sem desigualdade. Peraí, só um minutinho. Pronto.
materiais, slides das aulas, tá? Aí aqui, artes, filosofia e sociologia, tá bom? Aí aqui já tá todo o conteúdo de artes que a gente comentou, e ainda tem aqui uma lista de exercícios para vocês, tá? Eu tenho um link, eu vou te passar esse link, então. Peraí, deixa eu tentar já compartilhar aqui o link específico. Aqui, tendência e desigualdade. Aqui não está dando para copiar. Aí, agora foi. Aí, Letícia, esse daí é... Eu acho que eu ainda copiei errado, né? Não, é isso aí mesmo. Aí, ó, agora vai... Aí, pronto. Aí, Letícia, mandei aí já o link do Drive, tá? Acredito que seja aberto, tá? Se não, depois você manda a mensagem aí falando, né, se conseguiu ou não, eu tento liberar aqui para você, tá bom? Mas só informando, então, as aulas já estão aqui no Drive, tá? Enem sem desigualdade, você vai ter que clicar isso algumas vezes. Materiais, slides de aula, tá aí. Artes, filosofia e sociologia. Mete o louco lá, já tá tudo aí com algumas listas de exercício para vocês, beleza? Gente, então eu tenho quatro coisas para falar então para vocês hoje. Na aula de hoje, algumas dicas rápidas. Que é basicamente o seguinte: dicas para vocês fazerem a prova do PAS. Não só do PAS, mas qualquer prova de concurso, processo seletivo, e principalmente se for do CESP, do SEBRASP, tá bom? Que agora é SEBRASP. Beleza? A primeira dica que eu tenho, obviamente, né, o que todo mundo fala, mas é sempre bom relembrar, que vocês têm sempre que fazer apenas aquilo que sabe. Vocês têm que entender que a prova do CESP Deu aí certinho? Então, beleza, viu, Letícia? Tamo junto. Vocês têm que entender que a prova do CESP é aquela prova que tem aquela característica básica de que uma errada anula uma certa, né? Então, não vale a pena sair daí chutando, tá? Ou fazendo as coisas à louca, e tudo mais, como a gente fazia no ensino médio, né? No terceiro ano do ensino médio, né? Porque, enfim, não tinha esse critério de correção. Então, uma das coisas que a gente tem que entender obviamente, que não pode sair por aí simplesmente arriscando, tem que fazer a prova com consciência. O que acontece? Primeira coisa, a gente tem que confiar no estudo, que é essencial para conseguir uma boa nota. Gente, não estou de sacanagem, até coloquei aqui, ó, não é apenas um papo motivacional isso, tá? Mas é uma questão prática. Se vocês estão fazendo lá as provas, a prova do PAS, e tem 120 questões, e vocês vão marcando só aquilo que vocês sabem, vocês têm que confiar naquilo que vocês estão fazendo, né? Não adianta vocês querer ir pela cabeça do outro, alguma coisa do tipo, ou simplesmente ficar chutando aleatoriamente nessa prova, tá? Vocês têm que confiar basicamente no estudo de vocês, tá? Ah, professor, mas eu não estudei tanto, ou eu estudei pouco, ou alguma coisa do tipo, não importa. A partir da quantidade de estudos que vocês conseguiram realizar, vocês têm que utilizar isso na prova. Como assim? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que aí eu já pulo para a segunda dica, porque a primeira dica foi, só façam aquilo que vocês sabem. Ah, professor, se eu fizer só aquilo que eu sei, eu vou fazer 20 questões de 120, né? Então, aí é onde que entra essa ideia de estratégia de prova. Que é o quê? Gente, o CESP, é possível chutar na prova? Cara, eu não gosto de falar chutar, por isso que eu coloquei um chute técnico, tá? Porque que acontece? Tem toda a maneira pelo qual o CESP faz a prova, é uma maneira muito específica. Se você entender o método que o CESP utiliza, você pode utilizá-lo a seu favor.
Então, imaginem vocês que, cara, infelizmente eu não consegui estudar todo o conteúdo do terceiro ano e por isso eu não tenho certeza que eu vou marcar 120 questões e vou acertar as 120, né? Vamos supor que eu só tenho ali um conhecimento para 50% da prova. Se eu tiver certeza que eu consigo responder apenas 60 questões. Cara, se você tiver certeza de 60 questões da prova, ou de 60 questões da prova, vocês conseguem gabaritar a prova, mesmo sem saber todo o conteúdo. Como assim, professor? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. A prova da UNB, ela tem uma trava de segurança. Não dá para ser ambicioso de querer acertar tudo, né? É óbvio que varia, né? Mas só para ilustrar, né, que obviamente que isso seria possível. Se você souber 60 questões com certeza, é muito provável que você consiga acertar as outras 60 questões. Do CESP, do CEPRASP, que ele faz com que aproximadamente 50% das questões elas têm que ter uma espécie de média entre certas e erradas, né? Devemos focar nos nossos pontos fortes, não nos fracos. Isso, exatamente. Deixa eu terminar de fazer o 2, aí eu vou mostrar como o 1 e o 2, eles são complementares para vocês utilizarem o que vocês conseguiram estudar, tá? Então, olha só, o CESP, ele tem essa trava de segurança. Não significa necessariamente que eu vou supor aqui, porque é óbvio que dentro de uma prova do CESP, né, existem questões tipo A, B, C e D, né? Mas vamos supor que 120 questões, todas são tipo A. Se a gente pegar uma média, a gente vai perceber que, por exemplo, 60 questões dessa prova vão ser certas e 60 questões vão ser erradas. Óbvio que não necessariamente assim, às vezes vai ter 58, 62, né? Alguma coisa em torno dessa média, mas a UNB tem essa trava de segurança, o CESP tem essa trava de segurança, porque você sabe exatamente para dar mais chances, né? Para ficar uma prova mais, como se diz, equilibrada, tá bom? Então a gente tem que entender que o CESP vai ter sempre tentando equilibrar a quantidade de questões corretas com a quantidade de questões erradas. Estou estudando muito o que tem dificuldade porque tem facilidade e pouco que tem facilidade. Isso é um erro. Verdade, ô Pedro. Eu vou mostrar isso aqui agora. Olha só. Então, o que acontece, gente? Olha só o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui fazer a prova do CESP há um tempo atrás, uma prova de concurso, né? Que eu até consegui uma boa nota, né? Não cheguei a passar, mas eu não tinha estudado também o suficiente. Mas o que eu fiz? Eu sabia uma parte do conteúdo, eram 120 questões, e eu comecei a fazer a prova. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer a prova, vamos falar, vamos começar a fazer a prova agora. Só fiz aquilo que eu sabia. Só fiz aquilo que eu sabia. Aquilo que eu não sabia, eu já marcava um X na questão. Então tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu leio. A primeira, eu não sei, então eu já marcava um X. A segunda, eu tenho dúvida, eu lembro de alguma coisa que eu já estudei sobre aquilo, eu sei que aquela questão 2, por exemplo, pode ser que eu lembre, se eu ler, se eu der uma atençãozinha maior, pode ser que eu, né, dê uma refrescada ali no meu subconsciente, porque eu já tinha visto aquele conteúdo em algum lugar, o que eu faço? Eu circulo ela, mas não respondo, e passo para a próxima. Então, as que eu não sei, eu marco X, e aquelas que eu tenho dúvida, eu circulo. E aquelas que eu tenho certeza, eu respondo. Então, eu comecei a fazer essa estratégia e eu comecei a ir, né? Cheguei, comecei a fazer a prova, então eu peguei questão 1, não sei, não vou pensar nisso. Questão 2, pode ser, circulei. Questão 3, não sei, pula. Questão 4, sei, marquei. Questão 5, não sei, X. Questão 6, posso estar em dúvida? Circulo. E assim eu vou fazendo ao máximo que eu posso, enquanto a minha mente está fresca. Enquanto a minha cabeça, ela não está intoxicada. Porque, assim, gente, são questões de estudos mesmo, fisiológicos. A prova, ela é feita para quem sabe fazer. Porque uma das etapas da prova é o cansaço.
Então, a gente tem que aproveitar a nossa mentalidade, o nosso intelecto, a nossa cabeça, enquanto ela está fresca, porque já está comprovado, tem estudos aí que mostram que a gente diminui a nossa capacidade de concentração após 1 hora e meia, 2 horas de atenção fixa em alguma coisa. Então, não queiram achar que vocês vão ficar 5 horas fazendo a prova direto e vai conseguir ter um resultado melhor do que a pessoa que fez em 1 hora, tá? Porque não é assim que funciona. Porque o tempo de concentração é diferente. Então, o que você faz? Aproveita que a sua cabeça está fresca, aproveita que sua cabeça está tranquila, que seu conhecimento está ali, você sabe reconhecer aquilo que você estudou e marca tudo que você sabe. Passou dessa etapa, tem 120 questões, cheguei e consegui responder 70 itens. 70 itens. Tá bom? Cara, para quem só está respondendo o que sabe, para quem também não estudou muito, tá ótimo. Para mim, tava ótimo, né? É óbvio que tem gente que está numa preparação muito melhor, respondendo só o que sabe, chegar a 90 questões, né? Lembrando, eu estou respondendo tudo que eu sei, mas isso não significa que eu vou acertar todas essas questões, viu? É óbvio que eu estou respondendo tudo que eu sei, mas ainda tem uma margem de erro dentro daquilo que eu tenho certeza. Mas vamos devagar que você vai ver que no final as contas batem. Olha só que interessante. Então, tinha 70 questões ali. Comecei a contar, falei, cara, então, aqui, eu tenho 70 questões que eu marquei. Tem aqui, cara, sei lá, umas 30 questões que eu estou em dúvida. E tem aqui, mano, umas 20 questões que eu não faço a menor ideia. Faço a menor ideia. Nunca vi mais gordo. Você não falando sobre nada disso, né? Então, calma aí. Deixa eu ver dessas 70 questões o que eu marquei. Aí eu vi lá, cara, agora eu não lembro exatamente a proporção, mas eu tinha lá, sei lá, era 70, se eu não me engano, eu tinha umas 50 questões mais ou menos erradas, que eu tinha marcado errada, e o restante, que era 70, então tinha umas 20, 25 mais ou menos, essa média, né, marcadas corretas. Então, calma aí. Aí eu falo para vocês. Aí por isso que eu queria falar do questão do Pedro. Se eu cheguei nesse nível, eu já respondi tudo o que eu sei. Então, nesse momento, cara, eu tenho que confiar no meu estudo. Por quê? Porque eu sabia que dependendo, aí também vai, eu já entro numa outras dicas posteriores, tá? Mas vamos com calma. Que é o seguinte, eu sabia que com essa nota, se eu tivesse 70, né, eu respondi 70, tirando as que eu ia errar 10, vamos supor que eu erraria 10, já na minha cabeça, né? Eu fiz 70, aqui eu errei 10, então tira 20. Então eu vou tirar 50. 50 eu não consigo passar. 50 eu não consigo passar. E aqui eu tenho, então, o que eu tenho que fazer? Aquelas que eu tenho dúvida. Então, aquela que eu tenho dúvida, eu vou marcando, vou tentando, vou forçando a cabeça, Aí, nessa hora, viu, gente, eu aconselho vocês a fazerem o seguinte, depois que vocês terminam de marcar tudo que vocês sabem e contabiliza tudo que vocês já responderam, façam a redação. Vai no banheiro, dá uma esparecida na mente, joga uma água no rosto, né? Por quê? Porque se você andar, isso também oxida a cabeça, isso faz você dar um refresh na mente, vamos dizer assim. E depois, quando você voltar, não aconselho vocês a entrarem de novo nas questões. Façam a redação. Por que fazer a redação nessa hora? Primeiro, você já viu a prova toda. Geralmente a redação, ela tem informações, né, ela exige informações que são jogadas ao longo da prova. Então, você já viu a prova toda com uma cabeça tranquila. Então, você já conseguiu absorver bastante informação nesse primeiro contato que você teve da prova. E agora você, então, está com a cabeça tranquila ainda, sem desespero, para fazer a redação. Depois que você faz a redação, cara, você tem que ir em busca das outras questões. Por quê? Porque se você fizer a redação por último, você vai estar nervoso, o tempo vai estar acabando, você vai escrever merda, pode ter na hora de marcar no gabarito também, fazer alguma coisa errada. Então tem que ter estratégia na hora de fazer a prova, porque se você ficar tranquilo, você tem muito mais chance de acertar questões. Isso, também não precisa fazer em ordem, faz da maneira que você achar melhor. Pula, aqui eu já fui dar 30, agora eu vou lá para 60, aí depois volta para 30. Faz da maneira como você achar melhor, porque tem gente, por exemplo, que acha que é melhor aproveitar a mente fresca, né, para responder questões exatas ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, vai na sua estratégia, obviamente, mas seguindo mais ou menos essa metodologia que vai dar bom. Tudo bem? Então, olha só. Aí o que acontece? Cheguei lá, comecei a fazer a prova, tem lá 50 questões erradas, então eu acredito que tem aproximadamente 60 questões
erradas. Então, 60 questões estão corretas. Das 20 que eu respondi que estão corretas, então acredito que ainda faltam 40 questões corretas, ali na média, para eu marcar. Então, todas aquelas questões que eu estava em dúvida, agora eu vou ter uma tendência maior a responder que elas estão o quê? Corretas. Vocês estão entendendo? Por quê? Ah, professor, mas isso pode dar tudo errado no final. Pode. Pode, óbvio que pode. Mas qual que é o lance do começo? O lance do começo é, você estudou? Você confia no seu estudo? Então, aquelas questões que você marcou ali que você tem certeza, você tem que confiar, cara. Porque senão, infelizmente, você não vai passar. Então, se você confia naquilo que você fez ali, enquanto sua mente estava fresca, naquilo que você tinha certeza que você fez, então, cara, sinto muito, mas a sua prova é essa. A minha prova, quando eu terminei, quando a primeira parte tinha só nem 2 horas de prova. Eu já tinha terminado a prova. Com 2 horas eu já tinha terminado. Né? Assim, já tinha feito as questões que eu sabia. Então aquela era a minha prova. Eu sabia que não era suficiente, mas como eu estava confiando nos meus estudos, então eu sabia que tinha mais tendência das questões que eu estava em dúvida serem corretas. Então eu fui marcando certo, e consegui achar muito mais nota depois. Eu não lembro agora quantas questões eu fiz, porque isso faz já tem um tempinho, tá? Mas eu lembro que eu tinha deixado, se não me engano, umas 10, 15 questões apenas em branco. Então eu tinha feito 100, 110, né, alguma coisa assim, em média, tá? E eu tinha ficado 70, né? Eu tinha conseguido uma nota maior do que 70. Então, assim, imagine se eu tivesse só entregado minha prova com 70, sabendo que eu ainda iria errar, provavelmente eu ia tirar uns 50, 60. E fazendo esse método, eu consegui alguns pontinhos a mais, tá? Então, é uma das dicas que é extremamente importante saber fazer a prova, tá? Porque também volta, faz a redação e aí faz as questões que você está em dúvida. Terminou as questões que você está em dúvida. Tá tranquilo agora. Ainda tinha 20 questões que eu não sabia. Tinha nem noção. Aí eu vou ler elas de novo. Agora eu tenho tempo, mano. Já marquei o gabarito. Agora tá faltando 1h30 para eu entregar o caderno de negócio, ou bater o sinal para eu sair com o caderno de resposta. Então eu vou ficar aqui perdendo tempo, né? Olhando as pessoas e tentando quebrar a cabeça com aquelas questões que eu não sei. Aí eu vou tentando. Eu falo, essa aqui eu acho que vai, certo. Ah, não, essa aqui eu não vou arriscar. Essa aqui eu não vou arriscar. Essa aqui eu não vou arriscar. E aí vocês vão conseguindo a nota suficiente para aquilo. Tudo bem? Gente, tranquilo, por favor, respondam para mim aí no chat. Tá tranquilo? Vocês concordam? Alguma dúvida? Discordam? Acho que eu estou falando besteira? Respondam para mim. Acha que essas dicas podem ser úteis? Pode ser útil mesmo? O que vocês acham? Que bom, que bom. Que bom, porque tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Prestem atenção. Algumas coisas assim que são meio de praxe, né, gente? Porque que acontece? Eu, na minha meu primeiro vestibular, eu marquei 30 questões erradas no gabarito. 30! Velho, eu quase me matei, velho, na sala. Eu quase me matei. Porque eu confundi meu primeiro vestibular, mano. Eu confundi porque tem 30 questões que são da prova de línguas, né? E depois voltava de novo para a questão 1 até 100, sei lá, não lembro na época, né? Então você marcava 1, 2, 3 até 30 e depois voltava 1, 2, 3, 30, né? Aí eu falei, beleza, agora eu vou marcar no gabarito. Aí eu coloquei 1 a 30 da prova de línguas e eu comecei a marcar na prova de humanas. Blá, 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 blá. Quando eu cheguei na 30, que eu ia para 31 e eu virei a página e ela tava 1, aí eu falei, fudeu. Ai, gente, meu Deus do céu. Imagina, sono frio. Que desespero. Assim, nessa situação não tem muito o que fazer, tá? É torcer para algumas questões estarem coerentes, né? Mas existe uma técnica, né? Obviamente, que alguns de vocês já devem saber, que é o famoso anular questões, tá? É óbvio que isso ele é limitado. Eu agora não lembro a quantidade de questões que você pode anular, mas se eu não me engano é algo em torno de 5 questões apenas, tá? Que é o quê? Gente, tá marcando no gabarito, tô lá, não sei o quê, era certo, marquei errado. E eu tenho certeza que aquela questão é certa. Ih, professor, uma errada anula uma certa, não só deixei de ganhar ponto nessa, mas vou perder na outra. Como é que eu faço? Gente,
marca as duas bolinhas, marca certo e errado, que o leitor do Sebrasp reconhece aquilo como uma questão anulada, tá? Ou seja, você vacilou, deixou de ganhar um ponto naquilo dali, mas pelo menos você não perde ponto de uma outra questão que você também iria acertar, né? Tem isso também, viu, gente? Tem isso também. Às vezes também você vai fazendo, marca lá uma questão lá e depois você dá uma lida nela e vê que não é muito bem isso, né? Você ficou em dúvida, não quero mais arriscar naquela questão, marca as duas bolinhas que você anula a questão e aquilo não te compromete. Lembrando que isso vale apenas para a questão tipo A, tá? Anular só vale, marcar esses negócios aí, só vale para a questão tipo A. Isso não interfere nos outros tipos de questão, tá bom? E esse chute técnico que eu falei para vocês serve muito para a questão tipo A, que são as questões de certo e errado, mas também serve para questões tipo C. E aqui eu quero dar uma dica para vocês de como fazer um chute técnico em questões tipo C. Olha que legal. Gente, eu não estou de sacanagem. Eu também sou professor, eu também elaboro provas. Eu sei que isso é necessário no momento que você vai elaborar a prova, tá? Então, olha só, eu vou dar o exemplo aqui dessa questão que a gente já fez, tá? Do Nietzsche, que é tipo C, né? Ou seja, é um item de múltipla escolha, que no caso, se você acertar, você ganha 2 pontos, e se você errar, você perde 0,66, 67, uma porcentagem, 666, alguma coisa assim, 30% do valor da nota, tá? 33% do valor da nota, se eu não me engano. Então, um dos lugares que mais vale a pena fazer esse chute técnico é aonde? É na questão tipo C. Por quê? Porque se você acertar, você ganha muito. E se você errar, você perde menos do que se errasse uma questão tipo A. Então, a punição por errar uma tipo C é menor do que se você errasse uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Então, eu aconselho vocês que tentem fazer as questões de tipo C, porque é ali também aonde que vocês vão conseguir muitos pontos. E a dica que eu dou para vocês de como analisar uma questão tipo C é tranquilo, gente. A UNB, o Sebrasp, ele sempre faz o quê? Como é diferente do Enem, que existem 5 opções, o Sebrasp só dá 4 opções na tipo C, tá? Então, o que eles fazem? Eles colocam, geralmente, duas questões semelhantes, né? Duas questões semelhantes e duas questões semelhantes. Assim, são 4, duas são parecidas e duas são parecidas, mas elas são divergentes. Aqui aconteceu isso, por exemplo, ó. Segundo Nietzsche, vamos ver aqui, existe um mundo verdadeiro e um mundo aparente nos fenômenos naturais e na filosofia. B. O único mundo que importa é sempre o produto de interpretação, não há aparências nem verdade, somente perspectivas provisórias. C. O mundo aparente é produto da interpretação, e, portanto, só existe um mundo, o verdadeiro, não sujeito à interpretação. E D. O mundo verdadeiro é o da interpretação filosófica que elimina as aparências. Percebam que a A existe o mundo verdadeiro e a D, o mundo verdadeiro é o da. Então, ambos estão definindo a existência de um mundo verdadeiro. Enquanto que a B está falando, o único mundo que importa é sempre o mundo da interpretação. E a C, o mundo aparente é o produto da interpretação. Então, a A está semelhante a D e a B está semelhante a C. É óbvio que eu, com os meus conhecimentos, sei que a A é impossível. Se a A é impossível, eu também já desconsidero automaticamente a D. Resposta correta ou é B ou é C. Nesse momento, eu volto para o texto, eu volto para a charge, eu volto para a imagem e vejo qual questão, qual letra está mais próxima do texto, que está fazendo mais referência ao que está sendo abordado, ou que está mais próximo com o conteúdo que eu conheço. Nesse caso aqui, a resposta correta é a letra B, né? Sendo que essa letra C ainda tem alguns erros. Tudo bem? Tranquilo? Então, mano, se eu chego aqui nessa hora, sei que a resposta ou é B ou é C, eu vou ficar em dúvida e não vou marcar? Ah, pelo amor de Deus, gente. Porque se eu acertar essa questão, eu ganho 2. E se eu errar, eu perco 0,66. Então, vale muito a pena chutar.
nessas horas vale muito a pena chutar. Ah, professor, não sei, estou em dúvida entre as 4. Vale a pena chutar? Não. Por quê? Porque aí agora, apesar de você ganhar 2, a chance de você errar é muito maior. Então, aí nesse caso, se você realmente está em dúvida nas 4 questões, aí eu não aconselho você a arriscar, eu aconselho você a pular, né? Porque tem grande chance de você errar essa questão. Porque por uma questão de probabilidade mesmo. Tranquilo? Beleza. Já falei da anular a questão, chute técnico, né? Que é exatamente analisando. Se for tipo A, dá para fazer esse critério da trava de segurança do Sebrasp, que é aproximadamente 50% questões certas e erradas, e válidas também para a questão tipo C, se vocês conseguirem identificar, estiverem em dúvida em apenas 2 alternativas, tá? Aí vale muito a pena fazer o chute técnico. Fazer apenas aquilo que sabe é importante, porque é aí que você vai fazer a sua prova. É daí que você vai determinar a sua estratégia, porque depois que você terminar de responder tudo aquilo que você sabe, aí você vai conseguir bolar qual que é o plano para você conseguir aqueles pontos suficientes. Aí vem aquela dúvida. Professor, e quais são os meus pontos suficientes? Tá aqui, 4ª dica do PAS. Ter estratégia na prova também significa saber a sua meta e conhecer a sua realidade. Pessoas, é óbvio que cada um tem uma meta específica no PAS. Tem alunos que querem passar para medicina. Então, você tem que entender que se você quer passar para medicina, se você entregar a prova com apenas 70 questões marcadas, a chance de você passar já diminui significativamente. Agora, tem pessoas que querem, sei lá, eu não estou desmerecendo nenhum curso, eu estou falando só que a nota de corte é menor, tá? Eu vou até falar filosofia, para ninguém falar que eu estou sendo maldoso. Mas vai com o vagabundo aí que é filosofia, que a nota de corte é ridícula, né? Então, significa que a estratégia de prova dele é totalmente diferente. Se você marcou 70 questões que você tem certeza, então, muito provavelmente, você só tem que buscar ali mais umas 10, 20, tranquilo, e você já tem uma prova muito robusta para conseguir uma boa nota, né? Não precisa ficar arriscando tanto, né? Que daqui a pouco você começa a perder mais do que ganhar, né? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, aproveitando que o PAS foi adiado, por favor, utilizem esse tempo para fazer 2 coisas. Eu aconselho vocês a fazerem 2 coisas nesse período. Simples. Primeiro, verificar sua nota de corte e saber quanto falta para você alcançar aquilo que deseja, tá? Ou seja, você quer psicologia? Entra aí, tem uns sitezinhos aí que a gente acha. Depois eu vou tentar buscar uns aqui e mandar para vocês no WhatsApp, que vocês colocam a sua nota e qual é a nota de corte do curso que vocês querem. Então, vocês sabem mais ou menos qual é a média de nota que vocês precisam tirar no PAS 3. A partir dessa informação, você consegue estabelecer uma estratégia de prova. Entende? Porque não faz sentido você precisar de 20 pontos e ficar se matando, enfim, fazendo um monte de coisa, né? Então, fique tranquilo. Isso também vai dar tranquilidade para vocês, vai fazer uma estratégia. Primeira coisa, então, verificar a sua nota de corte. Vocês estão no PAS 3, já é possível saber quanto que falta para vocês ingressarem no curso que vocês desejam. Façam isso, aproveitem que ainda tem um tempinho e vejam para fazer a sua estratégia de prova. E a segunda coisa que eu aconselho a vocês fazerem é façam provas. Provas. Simulem, principalmente simulem situações. Pega aí um domingão de meu Deus, um sabadão, um momento aí que vocês não têm nada para fazer uma manhã ou à tarde, imprimam uma prova. Eu sei que às vezes é caro, alguma coisa do tipo, mas vale muito mais a pena essa sensação de impressão, porque você consegue calcular tempo, ter a experiência do momento, simular de fato a resolução da prova. E simule essa estratégia aí. Simule, faça as questões que você sabe, depois faça a redação, depois volta, dá uma pausa, vai no banheiro, come, não sei o que, volta, faça tudo e marque o tempo. Tá? Se programe, porque vocês vão ver que quando começar a prova, vocês vão estar muito mais tranquilo, com a cabeça muito mais leve e com chances de conseguir uma nota muito maior. Igual eu falei, gente, juro para você, a prova do CESP é 60% estudo e 40% é técnica. Tem que saber fazer a prova.
Se você souber fazer a prova, você tem muito mais chances de conseguir acessar e conseguir ingressar no curso que vocês almejam. Tudo bem? Pessoas, alguma dúvida, então? Não? Tranquilo? Outra e última dica, assim, eu tenho aí 15 minutos que eu queria falar com vocês mais uma coisinha. Gente, a UNB mudou minha vida. Não é Polishop não, mas depois que eu conheci a UNB, a minha vida mudou. Tipo, né, encontrei, né, parecendo um pastor, né, definido. Mas o que acontece, gente? Se por acaso não der certo agora no PAS, não desistam, porque a UNB é uma mãe. Eu costumo falar isso para alguns dos meus alunos, né? A UNB conseguiu me dar uma renda mensal, porque, enfim, contei minhas histórias para vocês, mas depois de um tempo eu saí do emprego do meu emprego que eu estava para me dedicar exclusivamente para filosofia. E nesse período, né, eu acabei que eu descobri que eu ia ser pai, né? Então, né, imagine eu desempregado fazendo filosofia, né, com um menino, né, do buchão, né, que chora e caga, né, o tempo todo exigindo dinheiro, né? E a UNB, cara, me dava renda. Por incrível que pareça, a UNB pagava para eu estudar. Eu recebia bolsa de auxílio permanência, que é R$ 450. Eu recebia bolsa porque eu também fazia parte do PIBID, que é de R$ 400. Eu fazia monitoria, que eu recebia R$ 100 por mês. Eu viajava para apresentar trabalho em encontros de filosofia, eu recebia até R$ 650 por viagem. E nesse momento a UNB me preparou, me formou e ela me deu as estruturas suficientes para eu conseguir ser, assim, esse profissional meio ridículo que eu sou hoje, né? Mas se não fosse a UNB, eu não conseguiria estar aqui falando isso para vocês. Então, gente, tentem, a UNB vale a pena, tá? Falam que depois que você entra, você não consegue trabalhar, mas eu estou falando para vocês, eu ganhava quase R$ 1.200 por mês. É possível ganhar quase R$ 1.500 por mês, que a UNB te paga, dependendo se você tiver pai e mãe que mora fora de Brasília. A UNB te dá uma coisa chamada pecúnia, que é de R$ 550 por mês, para você se estabelecer e pagar as suas contas aqui. Além do mundo que você vai conhecer, as pessoas que vocês vão conhecer, as oportunidades que vão aparecer, né, você pode experimentar, fazer matérias em outros lugares, mudar de curso, abrir a sua mente, conhecer outros horizontes. Então, por isso é muito interessante. Por isso também que eu falo o seguinte, uma técnica que eu vou falar para vocês. Professor, meu sonho é medicina, mas se eu não passar agora no PAS, eu acho muito difícil passar no Enem e no vestibular. Meu querido, faz o seguinte, seu sonho é medicina, beleza, tenta passar para enfermagem, ou algum curso semelhante a isso, se você tiver a oportunidade ou achar que está muito distante. Por quê? Porque você ingressando na UNB, existe uma coisa chamada transferência interna. É óbvio que para medicina é muito mais complicado, mas dependendo do curso, você faz isso de uma maneira extremamente tranquila. A única coisa que você precisa fazer para fazer uma transferência interna na UNB é ter 18 créditos do curso que você pretende ir. Então, se você entrar na UNB e começar a fazer as matérias do outro curso, depois você entra no edital e pede transferência para o curso. Eu quero fazer engenharia civil, professor, passa para física. Ainda é assim, viu, Ana? É óbvio que para PIBID e PIBIC, o valor realmente reduziu significativamente. Hoje, eu sou professor, coordenador do PIBID, tá? Eu já fui aluno do PIBID, eu recebi a bolsa por isso, hoje eu que coordeno os alunos do PIBID lá da UNB. A gente está com um projeto lá de filosofia e geografia juntos. Eu vou ser bem sincero, as bolsas caíram, cara, assim, hoje a gente só tem 1/3 das bolsas que a gente tinha uns 2, 3 anos atrás, mas ainda tem. Então é possível lutar, meter o louco, tá? E só terminando sobre essa questão da transferência interna, gente, pelo amor de Deus, quer fazer engenharia civil? Tá difícil? Acha que vai perder muito tempo? Faz física. Quero fazer direito, professor. Faz gestão de políticas públicas, que a grade é semelhante. E depois você pede transferência interna e muda para o curso. Ciências políticas, mesma coisa, GPP. Ou quer fazer direito? Também, pode fazer filosofia, que o curso é bem semelhante. Professor, se passar para terapia ocupacional, dá para transferir para psicologia, por exemplo? Dá, minha querida. Eu aconselho você, porque terapia ocupacional é na Ceilândia, né?
e psicologia é no Darcy Ribeiro. Eu aconselharia você a pegar matérias do próprio Darcy Ribeiro, até mesmo porque se precisa ter matéria de psicologia. Então, senão você ficaria viajando, dando pisteira no DF, né, Letícia? Indo para a Celândia e plano piloto. Eu aconselharia você a fazer pedagogia ou serviço social, que são matérias que têm um fluxo muito semelhante à psicologia. É óbvio que agora eu acho que vocês já escolheram, né? Agora não dá para falar. Mas no vestibular, por exemplo, vai vir, e o vestibular é muito mais concorrido. Então, eu quero, por exemplo, psicologia. Não passei no PAS. O que eu faço agora? Passa para serviço social. Gente, eu não tô de sacanagem, é só fazer 18 créditos do curso. Tem um acesso ao Enem também, assim, né? Eu tô falando vestibular, mas o Enem também, né? É muito concorrido. A prova que é menos concorrida é o PAS, né? Por isso que eu tô te falando que é por aí onde você tem mais chance. Mas não conseguiu, as outras são mais concorridas, acho que tá distante, utilize essa técnica. Entra na UNB, porque entrando na UNB, a primeira coisa que você faz, entrou na UNB, que era psicologia, professor, mas eu entrei para serviço social. Quando eu entrei na UNB, eu já saiu o edital lá do serviço socioeconômico. Saiu o edital da UNB, do DEG, do edital socioeconômico. Nesse período, eu me submeti lá no edital. Sou aluno de serviço social, mas quero ir para psicologia. A partir do mês seguinte, eu já ganho bolsa de auxílio permanência, R$ 450, mas tenho também passe livre estudantil, né, quando vier o presencial. Tenho também RU de graça, café da manhã, almoço e jantar de graça. Isso tudo se você passar no edital socioeconômico, tá? Que é basicamente, se eu não me engano, tem uma renda per capita de... Agora eu não lembro, gente, mas se eu não me engano é um salário mínimo por família, alguma coisa assim, per capita. Tem uns editais aí, depois vocês procuram. Começa a ganhar R$ 450, café da manhã, almoço e jantar de graça. Tem benefício na livraria da UNB, compra livros com até 80% de desconto. Que mais? Enfim, consegue, dependendo se você morar longe, consegue a pecúnia, isso de cara, no próximo mês. Entrou na UNB, no próximo mês você já tem pelo menos R$ 450 na conta, e o dia todo, você pode, se quiser ficar lá na UNB, você pode, porque você tem alimento e transporte gratuito, né? Mas eu quero fazer mais. Aí você mete o louco, faz um PIBID, ganha mais R$ 400, agora sua renda é de quase R$ 900 por mês, só estudando na UNB. Você pode passar o dia na UNB, café da manhã, almoço e jantar, fazer as suas coisas lá, fazer seus corre lá, não sei o quê, e ganhar R$ 900 no final do mês. Ah, professor, quero fazer monitoria, mais 100, ganha R$ 1.000 no final do mês. Ah, professor, tem o pecúnia, tem outras coisas. E assim vocês vão acumulando. E a UNB consegue te dar essa renda para você conseguir trabalhar e tudo mais no teu lucro. Tudo bem, gente? Por isso que eu estou te falando, a UNB vale a pena, não que seja pelo PAS, mas de outras oportunidades. Tem essas dicas que vocês podem levar não só para a prova do PAS, mas para outras provas também. E, cara, é isso, né? E ter calma, ter tranquilidade, que vai dar tudo certo no final. Beleza? Pessoas, alguma pergunta sobre bolsa, sobre vagas, sobre dicas, alguma coisa do tipo, se quiser? De nada, Ezequias, tamo junto. No PAS 3 tem muitas vagas para filosofia, metade das vagas do vestibular convencional, né? Se não me engano, o vestibular convencional, ele deve ter uma turma deve ter umas 20 vagas, deve ter umas 10 vagas para filosofia, 10, 15 vagas para filosofia. Mas o argumento é bem tranquilo, ninguém quer fazer filosofia, não. E ainda tem filosofia diurno e filosofia noturno, tá? Aí o que acontece? Professor, eu não sei o que eu faço, se eu coloco diurno ou noturno, porque eu queria trabalhar. Mano, coloca noturno, dependendo se tiver essa opção dos dois cursos, coloca noturno, porque na UNB vocês têm uma coisa chamada dupla diplomação. No final você consegue os 2 diplomas. Então, mano, coloca noturno que você fica livre. Professor, se eu pegar noturno, eu não consigo pegar matéria de dia? Não, meu querido, você consegue pegar matéria de dia. Não tem problema nenhum, não. Mas é bom estar no noturno porque não tem choque de horário. Né? Na Católica tinha esse curso e não tem mais. Eu acho que não tem. Depois de um tempo, viu, Luciene? Ela ficou só EAD. Era presencial na época, 2012, 2011, era presencial.
Aí depois lá para 2013, 2014 virou EAD, aí hoje eu não sei mais se tem, tá? Ciências sociais é só diurno? Não tenho certeza, mas eu acho que tem noturno também, tá? Mas não se preocupe, faz a prova diurno que depois você pega a grade da galera noturna. Pessoas, não se preocupem, passem na UNB, lá vocês dão um jeito. Porque, professor, se eu passar no UNB diurno, eu não consigo trabalhar. Consegue, mano. Se você conseguir conversar com o coordenador do curso, ele arranja uma grade para você massa e tu consegue conciliar super tranquilo, tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Sobre qual, professor, eu quero esse curso, mas eu acho que tá difícil, qual curso que tem uma grade semelhante? Se quiser, eu falo. Mais alguém? Ciência política, cara, excelente curso. Ciência política, eu aconselho você a fazer gestão de políticas públicas, tá? Que é uma nota relativamente mais baixa. Mas também dá para entrar com ciências sociais. Ciências sociais também é muito semelhante à grade, né, das ciências políticas. Filosofia, cara, eu acho que não, tá? Ciências econômicas, cara, ciências econômicas também, ciências sociais é uma boa, filosofia é uma boa, mas é economia, né? Porque economia é um curso de humanas. Então tem que ser sempre um curso de humanas, tá? Filosofia é uma boa. Tem gente, por exemplo, que pega estatística, por exemplo, para ciências econômicas, porque pega cálculo, né? Ciências econômicas, economia, tem cálculo. Então, tem uma galera que já entra na UNB, por exemplo, no curso de estatística, que o argumento é menor, e você já mata a matéria de cálculo, que é uma das matérias mais difíceis do curso, tá? Aí você já mete o louco nisso, e aí você consegue depois fazer a transferência com os cálculos já feitos, né? Então depende, né? Tem estatística, que aí já não é um curso de humanas, se eu não me engano, já é de exatas, tá? Que também tem a grade parecida, mas ciências sociais também é bem semelhante lá. Dá para fazer isso também. Mais alguém? Tem como pegar algumas matérias em outros campos? Não. Só se for uma questão do próprio campus, né? Por exemplo, tem um campus aqui, tem aqui na Darcy Ribeiro, tem aqui a gestão de agronegócio, não, agronegócio, é uma coisa assim do agro, alguma coisa do agro. Aí eles têm, a UNB tem um campo, né, onde que tem a parte prática e tudo mais, que fica lá perto do Gama, né? Então aí eles pegam, algumas pessoas fazem matéria lá no Gama, mas você de livre e espontânea vontade não pode pegar matérias em dois campos não, tá? Só se o curso já tiver estipulado isso. Porque na farmácia do Darcy Ribeiro tem cálculo 1 e na Ceilândia não tem cálculo 1 na grade das farmacêuticas. Então, não sei. Tem que ver porque às vezes um curso é farmácia e outro é ciências farmacêuticas, né? Então, às vezes, tem abordagens diferentes, tá? Não é, eu acredito que não seja o mesmo curso. Por isso, não seja a mesma grade. Não faz sentido a UNB oferecer o mesmo curso em campos diferentes. É melhor oferecer um curso num campo só, né? Porque é um departamento só, uma grade só, né? Não faz sentido ter essa separação. Tem como transferir para outra federal? Tem sim, meu querido, tem sim. Mesma coisa, transferência facultativa também faz isso. Professor, quero estudar na USP. Beleza, meu querido, você pega lá, tem um edital lá da USP, você faz as mesmas coisas e pede transferência para lá. Pega as matérias que são semelhantes, o pessoal abate lá o que você fez aqui com lá, mas aí você só pode mudar para outra faculdade do mesmo curso, tá? Aí já não dá para fazer essa transferência de curso, não. Beleza? Não entendi por que disso também. Sim, obrigado. O professor sabe qual é a outra faculdade que tem ciências sociais aqui em Brasília? Não, também estou querendo saber, Raquel. Eu quero fazer sociologia. Tô louco para fazer sociologia, cara. Eu só tá um NB. E eu não fiz Enem, não me inscrevi para o vestibular. Meu último Enem que eu fiz foi em 2007, 2008. Então, também estou querendo saber. Se você souber, me avisa também, tá? Como faz para conseguir uma graduação sanduíche? Cara, graduação sanduíche tem que ter um edital da CAPES para isso, tá? Só se tiver a CAPES mesmo, que é o órgão responsável pelos estudos e tudo mais. Mas eu acho muito difícil ter graduação, ainda mais nesse governo, graduação sanduíche, ainda mais nesse governo que a gente tá, cara. Não tá tendo nem doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche está suspenso desde quando a Dilma foi impeachmentada.
Então, mano, graduação sanduíche quase impossível. Só se você tiver um contato muito forte de um edital de fora, aí vocês também podem fazer. O Brasil tem parceria com a França e Portugal. Tem outros países, mas principalmente França e Portugal. Então, se você tiver algum contato de alguma faculdade, né, lá de Portugal, porque Portugal e França aceitam o Enem, então dá para você fazer sanduíche, mas tem que ter edital. Não é da UNB, não. É um edital de órgãos de fora. De outra federal para a UNB, tem como também? Tem como também. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Passei, só que eu não. Fui para o Enem, fiz o Enem, professor. Passei para medicina no Acre. Eu não gosto do Acre, professor. Quero fazer medicina na UNB. Mano, vai para o Acre, faz as paradas lá, depois pede transferência para a UNB. O senhor falou que no caso da medicina é mais complicado pedir transferência de curso depois de já estar na UNB e por causa da concorrência mesmo ou tem outro motivo? Os dois, assim, por causa da concorrência e, cara, porque ninguém desiste, porque não tem é porque geralmente essas vagas que pede transferência são geralmente vagas remanescentes, né? Então, desculpa, professora, já estou saindo, só estou respondendo umas dúvidas aqui, já estou metendo louco. Geralmente essas vagas são vagas remanescentes, ou seja, eu estou lá fazendo meu curso, só que aí, mano, cansei, desisti, quero mais não. Aí eu saio. Essa vaga fica disponível e não dá para fazer um processo seletivo de vestibular, porque é outro tipo de vaga, né? Não é de uma turma de início. Aí, então, essas vagas entram para as transferências, tá? Então, é muito difícil alguém de medicina desistir, né? Então, é difícil conseguir esse tipo de transferência. Tem como pedir transferência para outra faculdade pública de outro estado? Tem sim, mesma coisa. Então, eu passei em medicina no Acre. Depois de um tempo, eu consigo passar para medicina na UNB, ou não, eu amo o Acre, gosto muito do Acre, quero ver se lá tem girafa mesmo, e eu vou lá e transfiro para o Acre. Beleza? Tranquilo? Gente, brigadão, tamo junto aí. Qualquer coisa, sei lá, me adicionem aí no Instagram, Patrick Saldanha, e qualquer coisa vocês me mandam mensagem lá no chat e eu tento responder por lá, tá? Eu tenho uma experiência mais interessante com bolsas da UNB. Se alguém quiser mais dica de bolsa aí, eu dou para vocês. Tamo junto, brigadão. Desculpa aí, viu, professor? Tamo junto, gente. Abraço. Peraí, deixa eu encerrar.